com vocês? Bom, no vídeo de hoje a gente vai resolver essa questãozinha, caiu no último vestibular da Universidade Federal de Uberlândia, tá? No vestibular de 2022, tudo bem? Eu vou começar lendo a questão e aí a gente depois comenta um pouquinho sobre ela e vai para a resolução, tudo bem? Bom, pessoal, deixa eu me tirar aqui da tela, começar a leitura, né, por aqui, e a questão faz o seguinte pra gente. Sejam n e m números naturais com 1 menor ou igual a n menor ou igual a 50 e 80 menor ou igual a m menor ou igual a 100. Né? Aqui nessas duas informações ele fala que o n tem que estar entre 1 e 50 e o mzinho entre 80 e 100. Tá? Mas aí o que é esse mn? Vamos continuar a leitura. Ele fala o seguinte, se izinho, né, é a unidade imaginária dos números complexos, tal que i ao quadrado é igual a menos 1, então a quantidade de distintos pares ordenados n e m, tais que i elevado a n mais i elevado a m é igual a menos 2i, é igual a quanto, né? Aqui dá nossas alternativas. Pessoal, esse exercício ele é muito importante, ele é muito interessante, né? Porque ele vai misturar, né? Ele vai juntar três áreas da matemática. A mais óbvia aqui, ele está falando de números complexos, tá bom? Outra parte da matemática que vai caber nesse exercício, né? Quando ele pergunta a quantidade de distintos pares, né? Ou seja, ele quer saber quantidades, né? Ele quer contar o número de pares ordenados. Como eu estou contando, né? Eu tenho que utilizar a análise combinatória. A análise combinatória é a parte da matemática na qual eu conto as coisas, tá? E aqui vai aparecer ainda uma tal de PA, tá? Um exercício aí que envolve PA, números complexos e análise combinatória. Bom, pessoal, aqui ele está falando, né? Eu quero i elevado a n mais i elevado a m igual a menos 2i. Para começar a resolver esse exercício, pessoal, eu tenho que olhar para as potências de i, tudo bem? Então, aqui, para quem não sabe ainda, né, para quem nunca estudou isso, as potências de i, elas são cíclicas, elas vão se repetindo. Como assim? Vamos escrever aqui. Vamos olhar primeiro, né, o izinho, que é o número complexo, elevado a 0, depois a gente vai olhar ele elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3. Vamos começar por essas três aí. Essas quatro, quer dizer. Tá bom? Aí, pessoal, olha só, né? I0 elevado a 0. Tudo bem? Pessoal, perdão, I0 não, né? I elevado a 0. Olha só, todo número elevado a 0 é igual a 1, tá bom? Aliás, todo número não, né? Quase todo número. 0 elevado a 0 não é igual a 1, mas exceto 0, todo número elevado a 0 é igual a 1. Você pode guardar isso como regra. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Tudo bem? Então, i elevado a 0 é igual a 1, tá bom? Agora, i elevado a 1. Pessoal, todo número elevado a 1 é ele mesmo, né? É o próprio número. Então, i elevado a 1 é o próprio izinho, tá bom? I elevado ao quadrado. Gente, o exercício, olha, aqui em cima, ó, ele já dá pra gente que i elevado ao quadrado é menos 1. Então, aqui é menos 1. Agora, no i elevado ao cubo, vem a questão, né? Quanto é i elevado ao cubo? I elevado ao cubo, pessoal, eu tenho que manipular isso aqui um pouquinho, tá? I elevado ao cubo eu vou escrever como sendo i elevado ao quadrado vezes i, tá bom? Porque, olha só, multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base, conserva o i, soma os expoentes, né? Aqui é 2, aqui é como se fosse 1, tudo bem? 2 mais 1, 3. Então, i elevado ao cubo, eu sei que é i ao quadrado vezes i. Tá certo? Agora, o i ao quadrado, eu sei que é menos 1, tudo bem? Então, isso aqui vai ficar menos 1 vezes i, menos 1i, né? Menos 1i é igual a menos i, tá bom? Então, essas são as nossas primeiras três, são nossas quatro primeiras potências, né? Do númerozinho complexo i, tá bom? Agora, vamos fazer as quatro próximas. Então, eu quero saber quanto seria, por exemplo, i elevado à quarta, i elevado à quinta, i elevado à sexta, i elevado à sétima. Para vocês observarem, né, o padrão de repetição. Pessoal, da mesma forma, né, que eu utilizei a regrinha aqui de potenciação, eu posso dizer que i elevado à quarta é a mesma coisa que i elevado ao quadrado vezes i elevado ao quadrado, né? Multiplicação de potências de mesma base conserva a base, soma os expoentes. Não é isso? Então, olha só. I elevado ao quadrado vezes i elevado ao quadrado é i elevado à quarta. Mas aí, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse i elevado à quarta, ó, esse i elevado ao quadrado aqui, ó, pelo que ele me deu lá no exercício, né? I elevado ao quadrado é menos 1. Então, isso aqui vai ser menos 1, tá? E eu vou fazer a mesma coisa com o outro i elevado ao quadrado. Isso também é menos 1. Tudo bem?
Então, pessoal, i elevado ao quadrado vezes i elevado ao quadrado é a mesma coisa que menos 1 vezes menos 1. E aí, menos 1 vezes menos 1, ó, dois números negativos se multiplicando, né? Menos com menos, mais 1 vezes 1. Então, isso aqui é como se fosse, né? Como se fosse não, na verdade é 1 positivo. Agora, vamos pensar em i elevado à quinta potência. Da mesma forma, eu posso dizer que i elevado à quinta é i elevado à quarta vezes i. Conserva a base, somos expoentes, né? 4 mais 1, 5. Então, tá certo. Tá bom? Mas o que é i elevado à quarta? Eu acabei de calcular. É 1. Então, isso aqui vai ser 1 vezes o i, não é isso? Então, 1 vezes i é a mesma coisa que i. I elevado à sexta, pessoal, é i elevado à quinta vezes i. Mas o i elevado à quinta eu acabei de calcular. É o i. Então, isso aqui ficaria i vezes o outro izinho aqui, né? Vezes i. Tá bem? I vezes i, pessoal, é i ao quadrado, que eu sei, né? Aqui o exercício dá pra gente. I ao quadrado é menos 1. Tá bom? E para finalizar, i elevado à sétima. I elevado à sétima, eu posso dizer que é i elevado à sexta vezes i. Tá? Agora, i elevado à sexta, eu acabei de calcular aqui, ó. I elevado à sexta é menos 1. Então, isso aqui fica menos 1 vezes i. E menos 1 vezes i é menos i. Tá bem? Então, pessoal, percebam, né, que aqui, ó, existe uma correspondência. Olha só, o i elevado a zero é 1, que é a mesma coisa que i elevado à quarta. I elevado a 1 é i, que é a mesma coisa que i elevado à quinta. Tá vendo? Então, os resultados dessa linha aqui, eles também se mantêm, tá vendo? Então, i elevado ao quadrado é a mesma coisa que i elevado à sexta. I elevado ao cubo é a mesma coisa que i elevado à sétima. Tá bem? Então, existe um padrão de repetição, tá vendo? Eles vão se repetindo aqui, ó, os resultados vão se repetindo de 4 em 4. De tal forma que eu posso afirmar, né? Eu posso fazer aqui uma projeção. Ó, continuando, i elevado à oitava, i elevado à nona, i elevado à décima, i elevado à décima primeira. Ó, quanto que vão dar esses resultados aqui, gente? I elevado à oitava vai dar a mesma coisa que 1, né? Que i elevado à quarta. Tudo bem? I elevado à nona é a mesma coisa que i elevado à quinta, ou seja, i. I elevado à décima potência é a mesma coisa que i elevado à sexta, ou seja, menos 1. Tá bom? I elevado a 11 é menos i. Tá bom? Então, vai existir este padrãozinho de repetição. As potências de i vão se repetindo de 4 em 4. Tá bom? Ótimo. Agora, pessoal, vamos voltar para o exercício, né, e ver o que ele pergunta. Se a unidade imaginária dos números complexos, tal que i ao quadrado é menos 1, então a quantidade de distintos pares ordenados n, m, tais que i elevado a n mais i elevado a m é igual a menos 2i, ó, isso vai ser igual a quanto, né? Então, pessoal, observe o seguinte. Eu concluí ali em cima que se eu tenho uma potência de i, né, i elevado a um número x, por exemplo, isso aqui só tem 4 resultados possíveis. Tudo bem? Só pode ser 1 i menos 1 e menos i. Tudo bem? Não tem outro resultado possível, né? Só um desses 4 possíveis. Aqui eu posso elevar qualquer valor que vai dar um desses 4. Tá certinho? Então, i elevado a x, né, ou uma potência de i, só vai ser 1i menos 1 e menos i. Tá? Aí lá no exercício ele dá a seguinte equação pra gente. I elevado a n mais i elevado a m, isso sendo menos 2i. Tá? O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou somando duas potências, tá vendo? Eu estou pegando aqui uma potência, somando com outra potência, isso está dando menos 2i. Eu tenho que somar, então, dois valores aqui dentro, e o resultado tem que ser menos 2i. Pessoal, só tem uma forma disso acontecer, né? Os dois valores têm que ser igual a menos i. Por quê? Menos i com menos i, isso aqui é igual a menos 2i. Tá bem? Certinho? Se algum dos valores, por exemplo, for i ou 1 menos 1, tudo bem? A hora que eu somar i com menos 1, não vai dar menos 2i, tá certo? Vai dar um outro número qualquer. Para dar menos 2i, eu só tenho a possibilidade dos dois serem iguais a menos i. Tá bem? Então, olha só, pessoal. Eu sei que, então, i elevado a n
vai ser igual a menos i, e também tem que ser o i elevado a n. Os dois tem que ser igual, né, a menos i. Porque se os dois, né, qualquer um dos dois for algum outro valor desse conjunto, né, não vai dar menos 2i a soma. Tudo bem? E de novo, né, por que aqueles valores, por que i elevado a n está necessariamente nesse conjunto? Porque as potências de i vão se repetindo, né, e os únicos possíveis valores para elas são 1i menos 1 menos i. Tá bem? Então eu sei, olha, isso aqui é importante, vou dar um destaque aqui. Tá bem? I elevado a n é igual a menos i, e i elevado a m também é igual a menos i. Tá bom? Certinho? Pessoal, então olha só. Vamos lá. Vamos trazer aqui o que o exercício traz pra gente, né? Vamos pegar aqui nessa primeira parte. O i, ó, o n está entre 1 e 50. Tá bom? Então, 1 menor ou igual a n, menor ou igual a 50. Tá bem? Mas aí, pessoal, eu sei que, por exemplo, o i elevado a n é igual a i. Perdão, menos i, né? Que a gente concluiu. I elevado a n é igual a menos i. Tá certo? Pessoal, então olha só. Quais são as potências de i que fazem com que o resultado seja menos i? Olha, a primeira é 3, né? Porque i elevado à terceira potência é igual a menos i. Tudo bem? Então eu posso falar o seguinte. O primeiro valor possível para n seria 3. Porque se eu substituo n por 3 aqui, ó, ficaria i elevado a 3, e eu sei que i elevado a 3 é menos i. Então, 3 é um valor possível. Tá bom? Qual que seria o próximo valor possível? O próximo aqui na minha listinha seria 7. Observa. I elevado a 7 também é menos i. Então, 7 entra. Tudo bem? O próximo seria 11. Tá vendo? Por quê? I elevado a 11 é menos i. Então, o próximo seria 11. Tá bom? Então, observa aqui que vai aumentando de 4 em 4, né, pessoal? Tá vendo? Então, o próximo aqui, ó, seria o quê? 15. Tá vendo? Que vai aumentando 11 mais 4, 15. Vai aumentando de 4 em 4. Por quê? Porque as potências de i, geralmente não, né? Justamente, se repetem de 4 em 4. Tá bom? E aí, pessoal, esse conjunto aqui, ele vai longe. Tá bem? Por quê? Porque eu sei que o n vai até 50. Tá bom? Então, qual que é o maior valor possível aqui para n? Tá bom? Observa, pessoal, que esses números aqui, ó, eles vão aumentando de 4 em 4 e eles são sempre uma unidade menor do que um múltiplo de 4, né? Por exemplo, 7 é uma unidade menor do que 8, que é múltiplo de 4. 11 é uma unidade menor do que 12, que é um múltiplo de 4. 15 é uma unidade menor do que 16, que é um múltiplo de 4. Tá bom? Então, se eu pensar lá na frente, eu vou ter assim, por exemplo, 48 é um múltiplo de 4, mas para estar nesse conjunto aqui, tem que ser um múltiplo de 4, uma unidade menor, então tem que ser 47. Tá bom? Depois, basta eu somar 4 aqui ao 47, né? Seria 51, 55 e assim sucessivamente. Tá bom? Esses poderiam ser os valores possíveis para n, de tal forma, né, que i elevado a n é menos i, porque aqui, ó, vai se repetindo, tá vendo? Só que, e o exercício deixa muito claro, né, o n está entre 1 e 50. Então, o valor máximo para n é 50. Então, tudo que tiver nesse conjunto aqui, que for maior do que 50, não me interessa. Então, apago aqui, tá bom? Só me interessa os valores que são menores do que 50, até o 47, tá? E aí, eu tenho que me perguntar, quantos elementos tem nesse conjunto aqui, tá bom? Pessoal, observa que isso aqui forma justamente o quê? O que que aumenta uma... Ó, aqui vai aumentando de 4 em 4, né? E quando eu sei que vai aumentando um valor fixo sempre, aumentando de 4 em 4, por exemplo, isso daqui justamente se configura como uma PA, tá bom? E aí é uma PA, pessoal, que vai ter o A1, né, que é o primeiro termo, igual a 3, tá vendo? O AN, que é o último termo, vai ser igual a 47. Tá bem? A razão, pessoal, é 4, né? Por quê? Porque vai aumentando de 4 em 4. Tá bem? E aí eu quero saber qual que é o número de elementos desse conjunto.
Quero saber justamente o nzinho. N representando o número de elementos. Tá bom? Para fazer isso daí, eu só utilizo a minha fórmula geral, né, fórmula do termo geral do PA, que é o AN igual a 1 mais N menos 1, que multiplica a razão. Tá bem? Agora vamos substituir, né? O AN eu sei que é 47, então substituo aqui por 47. O A1 eu sei que é 3, então substituo aqui por 3. E o R, pessoal, eu sei que é 4, ó. Substituo por 4. Tá bom? E o que eu vou fazer aqui agora é resolver essa equaçãozinha, né? Passar o 3 para o outro lado, certinho? Então ficaria 47 menos 3. E eu sei que 47 menos 3 é 44, né? Isso é igual a N menos 1 vezes 4. Tudo bem? Então, 44 aqui, ó, vai ser igual. Pessoal, aplicando a regra distributiva, né, nesse parênteses aqui, eu vou obter 4n menos 4, certinho? E aí eu vou passar o 4 somando ali para o outro lado, tudo bem? Porque ele está negativo, passa somando. Então, vai ficar 44 mais 4 igual a 4n, certo? Só que eu sei que 44 mais 4 é 48, né? Então, posso colocar aqui 48 igual a 4n. E aí, qual é o número que multiplicado por 4 dá 48, né? Justamente 12. Tudo bem? Significa que nesse conjunto aqui, ó, eu tenho exatamente 12 elementos. Tá bom? Então, aqui eu posso anotar, ó. Quais são os valores possíveis para n? 3, 7, 11, 15 e assim sucessivamente, né? Totalizando 12 valores possíveis. Então, são 12 valores possíveis. Certinho? Agora vamos olhar para o M. Aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? Só que o M está restrito lá a 80 e 100, não é isso? Eu sei que I elevado a M é igual a menos 1. Menos I, perdão. E aqui, pessoal, a mesma coisa, né? Se o I elevado a M é igual a menos 1, quais são os possíveis valores para M, né? Ó, I elevado a 3 é igual a menos I. Então, o M pode ser 3. Ou o M pode ser 7, ou o M pode ser 11, tá certo? Então, olha só. 3, 7, 11, tananã. Certinho? Deixa eu fazer aqui um pouquinho mais espaçado. Ó, 3, 7, 11, etc. Tá bem? Observa, né, que nesse conjunto aqui, todos os elementos são um múltiplo de 4 menos 1, né? O 7 é múltiplo de 4, né, que é o 8 menos 1. O 11 é 12 menos 1, tá bom? Então aqui a lógica de formação desse conjunto é essa, tá? Tanto é que se eu pensar lá na frente, por exemplo, o 80 é um múltiplo de 4. 80 é 4 vezes 20. Só que, como ele é um múltiplo de 4, quem está nesse conjunto não é o 80, é uma unidade a menos. Então, é o 79, certo? Depois de 79, é só adicionar 4 unidades. Então, vai para o 83, certo? Depois vai para o 87, tá bem? E assim sucessivamente. Até o último valor aqui possível seria 100. Mas observa que o 100 também é um múltiplo de 4. Então, quem está no conjunto não é o 100, é o 100 menos 1, né? É um número múltiplo de 4 menos uma unidade. Então, seria o 99. Tá bem? O 99